Olá, tudo bom? Meu nome é Raul de Moraes Breve Sobrinho, sou engenheiro eletrônico, acupunturista, practitioner em neurolinguística, hipnólogo. Dentre tantas coisas que a gente já estudou, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu sou o criador da terapia dos cristais radiônicos, técnica que está hoje facilitando a resolução de muitos problemas emocionais. Eu gostaria de passar para vocês recursos básicos que já estão na internet para que vocês consigam somá-los e ajudar muita gente aí próximo de vocês em problemas emocionais diversos. Espero que goste e vou encerrar aqui rapidamente para a gente começar, logicamente, o bate-papo, nós temos pouco tempo, e fica o meu contato, obviamente, para mais informações. Muito obrigado por enquanto. O título do nosso bate-papo hoje é Como você pode ajudar em problemas emocionais usando cristais radiônicos na auriculoterapia. Lembrando que esse curso tem objetivos sociais. Antes de começar a falar dessa terapia psicoemocional dos cristais radiônicos, me permita contar a história. De 1974 até 1978, 14 anos da minha vida, estive envolvido em grupos de meditação, em técnicas do Silva Mind Control, frequentando Ordem Rosa Cruz, maçonaria e com muitos amigos maçons. Tanto que, depois de 14 anos, escrevi esse livreto chamado Evolução da Consciência, que me projetou um pouquinho para algumas ideias que eu vou contar para vocês como que sucedeu. Em 1990, eu me envolvi com a neurolinguística e com a psicologia do destino familiar do Dr. Zonde, que é o pai da psicologia do inconsciente familiar. Em 1992, comecei a estudar acupuntura, me profissionalizando nela, e lá conheci o livro I Ching e, obviamente, o Bagua e o Feng Shui. Posteriormente, em 1995, escrevi o livro Saúde Global, depois escrevi um livro Acupuntura Tradicional Chinesa, criei o equipamento Acus Point para fazer o diagnóstico Yodoraco e comecei a frequentar o SEATA como professor. No ano 2000, estudei técnicas de Qigong, meditação do Bagua, sorriso interno e da árvore. Técnicas que me permitiram compreender com mais profundidade sobre os 8 trigramas, tanto que criei em Mogi das Cruzes um grupo de estudos que durou 3 anos, do ano 2000 a 2003, ensinei esse grupo a fazer essas meditações. O que seria essa meditação? Aqui nós temos, por exemplo, o trigrama do céu, aqui nós temos o trigrama da terra, aqui nós temos o trigrama da água, aqui temos o trigrama do fogo, aqui o trigrama do vento, aqui nós temos o trigrama do trovão, aqui da montanha e o último trigrama seria o trigrama do lago. Esses 8 trigramas contêm uma filosofia muito profunda que permite você equilibrar a mente das pessoas de uma maneira muito interessante. Futuramente, em 2003, conheci a radiestesia e, obviamente, conheci a radiônica em 2004, criação do Dr. Albert Abrams, médico americano. Em 2005, como engenheiro, desenvolvi minhas próprias máquinas radiônicas e comecei a fazer curas à distância e deixei isso tudo registrado nesse livro Acupuntura Tradicional via Radiônica, que eu publiquei em 2007 e que hoje já está esgotado. Em maio de 2008 foi quando eu, com toda essa experiência profissional e estudos, criei os cristais radiônicos. Veja que os cristais radiônicos contêm no seu verso esse gráfico mãe, em alusão aos 8 trigramas e às meditações do Bagua, que é justamente a intenção energética que contém os cristais. E a partir daí, então, criei o que a gente chama de terapia dos cristais radiônicos, que eu vou explicar para vocês. Por que deste curso e curso social? Veja bem,
Os problemas atuais que nós estamos vivendo. Eu sei que não está nada fácil. Você que está aí me ouvindo agora, não deve também estar muito fácil. Parece que o mundo ficou globalizado em seus problemas também. Nós estamos passando por muitos socorros, problemas de saúde mais diversos, pessoas em estado de depressão, desesperadas, a violência sem fim, o problema da droga tomando conta de todos nós. Em suma, parece que quanto mais nós estamos evoluídos tecnologicamente, mais problemas nós temos, visto que nunca o ser humano se afastou tanto da natureza. E é por isso que o Einstein já previa há muito tempo atrás um dia em que a tecnologia ia ultrapassar a nossa interação humana e nós iríamos criar uma geração de idiotas. Isso está acontecendo realmente no mundo moderno. Mas para você entender o porquê que está acontecendo isso, visto que eu falei para você que isso tudo tem uma relação com o afastamento do homem da natureza, olha que interessante esse estudo que foi feito sobre os sofrimentos emocionais do ser humano ao longo do tempo. Quando o ser humano começou a se agrupar em sociedade, tendo a necessidade de ter uma estrutura melhor para ajudar as pessoas em todas as esferas, na área da medicina, eles começaram a detectar, no ano de 1890, uma sintomatologia que era aquela pessoa que era irritada, geralmente pelo menos do estresse no trabalho da cidade, e tiveram que dar um nome para diferenciar essa pessoa. Veja que em 1890 já havia estresse no trabalho da cidade. Imagina hoje, então. Então, surgiu então o termo neurastenia. Tá? O termo neurastenia, tá? O termo neurastenia surgiu justamente para expressar aquele sujeito irritado, né, pelo estresse da cidade. Futuramente surgiu um outro sintoma na sociedade, que era aquele pessoa com fraqueza psíquica. Né? A pessoa com fraqueza psíquica, tá? Que eram pessoas altamente sugestionáveis, com déficit de consciência com o real, como que em transe hipnótico. Isso que é interessante, é como se ela estivesse em transe hipnótico. E a esse termo, a essa sintomatologia, deram o nome de psicastenia. Depois veio a histeria, que eram aquelas pessoas que tinham desejos reprimidos no trabalho, na vida social, muito explorado pelo Freud. Depois, em 1940, surgiu a neurose obsessiva, que são aquelas pessoas com ideias fixas. Futuramente surgiu a neurose de caráter, veja que eles tiveram que começar a criar a definição para diferenciar os sofrimentos ao longo do tempo. A neurose de caráter é justamente uma característica daquelas pessoas que consideram que todos devem sofrer, que tudo tem que ser igual. E a gente lembra até daquela musiquinha famosa, eu bebo sim, estou vivendo, né? Esse é o tipo da neurose de caráter, o cara que fala, foda-se, né? Todo mundo tem que ser igual, então vamos embora, né? Em 1950 a 60 surgiu a neurose narcísica, que é aquelas pessoas que se sentem vazias, vidas sem sentidos, e que não são depressivas. Inclusive, já dando um gancho, veja que aqui o ser humano começou a entrar num estresse cada vez mais elevado, dando margem para o que aconteceu em 1970 e 80, que foi o boom das drogas. Inclusive surgindo a neurose limítrofe, que são aquelas pessoas que desafiam os laços sociais. No ano 2000 foi quando nós começamos a escutar sobre depressão, pânico, anorexia, e atualmente se fala nos Frankenstein, que é aquelas pessoas sem foco, e os zumbis sem alma. Se você quiser ver bem sobre o zumbi, é só andar pela rua e observar como as pessoas andam hoje com seus celulares plugados, olhando para baixo. Ninguém mais olha no olho. E sim, a gente diz que a sociedade está, digamos assim, num estresse cada vez maior. Esses sofrimentos emocionais que a gente se refere, né, estão fazendo com que as pessoas tenham sintomas muito complicados. Então, um grande desafio da vida moderna é
justamente ajudar as pessoas de uma maneira muito rápida. Aí você se pergunta, poxa, e aí, como é que a gente faz? O mundo está fervendo, está complicado, a gente vê as pessoas procurando ajuda de todos os tipos, não se consegue, vai no médico. Hoje o que acontece mais nas filas dos seus hospitais é estresse, as pessoas com mágoas, com raivas, com tristezas profundas, e não existe remédio para infelicidade. Os médicos estão desesperados, sem poder ajudar muita gente cujo problema nada mais é o estresse da vida moderna. E nesse sentido de ajudar você é que a gente criou esse bate-papo aqui, de maneira bem informal, mas procurando dar todas as informações para que você tenha recursos para ajudar as pessoas que estão mais próximas de você. Então, vamos começar. Na parte 1, eu tenho que falar para você sobre, primeiramente, esse pai da auriculomedicina, que é esse médico francês Paul Nogier, que na década de 60 apresentou pesquisas auriculares mostrando que na orelha havia um feto invertido. Veja que aqui nós temos o desenho de um feto que se encaixa na aurícula, em posição pré-natal. E tal estudo, inclusive, relacionava pontos da aurícula, né, regiões do pavilhão auricular, com os nossos órgãos internos, sendo que esses pontos podiam ser utilizados para ajudar na recuperação da saúde de problemas diversos. Aqui então eu estou mostrando para você um mapinha auricular com mais detalhes. Veja que aqui nós temos o pé da pessoa, nós temos a alusão ao joelho, aqui seria o abdômen, o pescoço, a cabeça, justamente no lóbulo. Os órgãos internos estariam mais nessa região. E nós temos aqui o ombro, o cotovelo, os dedos da mão, o punho. Em resumo, aqui eu deixo claro para vocês, por exemplo, que aqui está ligado à pelve, calcanhar, tornozelo, pé, artelho, joelho, dedos, mão, punho, pulso, aliás, abdômen, antebraço, cotovelo, costelas, braço, tórax, ombro, pescoço, osso occipital, maxilar, boca, nariz, olhos e a têmpora. E internamente nós temos aqui justamente a coluna sacral, as vértebras lombares, aqui nós temos as vértebras dorsais, aqui nós temos as vértebras cervicais do pescoço, temos o coração, o pulmão, a traqueia, o estômago, o esôfago, intestino delgado, intestino grosso, rim, bexiga, pâncreas. Em suma, se você pesquisar, inclusive na internet, se você digitando auriculoterapia, inclusive no YouTube, você vai ver muita coisa. Mas estou mostrando bem rápido para vocês entenderem. O que a gente quer dizer é que pesquisando confirmou-se realmente que na orelha há inervações provenientes dos nervos trigêmeos, facial e vago, auriculares maiores e occipitais maiores e menores, e tais inervações são quem disparam a terapêutica nos pontos auriculares. O que eu quero dizer é que se você souber o significado de cada ponto que existe na orelha, você pode trabalhar esse ponto, porque esse ponto tem uma relação direta com alguma região do cérebro que, através do sistema nervoso, vai se ligar a esse órgão ou região do corpo, comandando as suas funções. Tanto que a relação aurículo-cérebro-órgão que vai tornar e que torna esse recurso que eu vou passar para vocês uma forma de tratamento para as mais diversas enfermidades, principalmente no aspecto emocional, psíquico, que é o nosso foco aqui. E aqui eu estou mostrando basicamente para você, rapidamente para vocês, a cartografia chinesa, que vocês também podem encontrar com mais detalhes na internet, só digitar. Lá vocês vão ver esse mapinha ali que contém vários pontos sugestivos para vocês pesquisarem. E em termos de anatomia alimentar, quando você pegar a orelha de alguém, você tem que saber que a concha é justamente essa parte em cinza, né? Que aqui nós temos o ramo superior e aqui nós temos o ramo inferior da concha. Antélice é essa parte em cinza que está aqui, que aqui nós temos o ramo inferior, o ramo superior aqui para cima,
Veja que ele faz um Y, tá? Temos a fossa triangular, que é esse triângulo que se forma nessa região da orelha. Nós temos a escafa, nessa outra parte aqui. Nós temos a hélice, que é toda a parte externa da orelha, que aqui é a raiz da hélice, e aqui é o tubérculo de Darwin, aquela parte, aquele ressalto que nós temos na orelha, que todos nós temos. E o final do hélice fica justamente nesse ponto. Nós temos aqui o lóbulo, e temos o trago e o antitrago, que está aqui, justamente o trago nessa região próxima do orifício auricular, e o antitrago nesse outro lado. Então, em termos de anatomia, veja bem que aqui nós temos na escafa o braço, tá? Então, nós temos aqui a região, o ponto do ombro aproximadamente, aqui nós temos o ponto do cotovelo, e aqui é o ponto da mão. A perna nós temos nessa região, onde aqui nós temos o quadril, obviamente no meio do caminho seria o joelho, e aqui seria a região do pé. Na coluna vertebral, nós temos essa região do pescoço ao cervical, aqui das costas torácica, e aqui da lombar e do cóccix. Sendo que o cóccix fica mais nessa região, aqui seriam mais as vértebras lombares. Agora vamos à parte 2. O que é a parte 2? Diz respeito a você utilizar os pontos da orelha. Importante, se você não obtiver resultados ou se sentir cansado após a aplicação, uma das causas é você não se preparar para o atendimento. Os resultados dependem muito de sua postura mental. O importante é que a toda ação há uma reação igual ao contrário. Bom que você saiba isso. E se você não tiver uma atitude mental, uma postura mental correta, você, além de não ter resultados, você pode sair cansado. Deixa eu explicar melhor. A postura mental correta depende exclusivamente disso. Você está aqui, você tem que estar conectado com uma força maior para que você possa ajudar as pessoas. O paciente está aqui todo atrapalhado, com vários problemas emocionais diversos, com dores, sofrendo, e você aqui do lado de cá, querendo ajudá-lo. A postura mental correta é essa, você tem que se imbuir de uma boa intenção, sabendo que nesse universo ninguém está sozinho. Aqui tem uma alusão ao tal, mas pode ser o Deus do seu coração. Você peça auxílio a essa crença, a essa força maior, para que você faça uma ponte entre essa força maior e o seu paciente na hora de ajudá-lo, com os pontos auriculares que a gente está ensinando vocês. Tá? Aí sim você vai ter um resultado legal, você vai ver o paciente melhorando. Se você fizer o inverso, se desligar dessa força maior e se achar muito poderoso, muito forte, você que resolve, isso aqui é errado, porque vai lhe dar problemas com certeza mais cedo ou mais tarde. Sobre a postura correta, veja bem, digamos que a pessoa está com uma dor de estômago, e aqui no caso, obviamente, vai ter um ponto auricular relativo ao ponto do estômago, que você tem que colocar o cristal que sabidamente vai agir diretamente nesse problema estomacal dele. Então você vai lá e dá o estímulo correto nesse ponto, tá? Sabidamente vai acontecer o quê? O cérebro dele vai pegar esse estímulo que você fez e fazer com que ele fale, nossa, o que você fez? Tá? E, diferentemente, se você tiver uma postura incorreta, né, então a pessoa está lá com uma dor de estômago insuportável, um problema agudo, e você vai lá, né, duvidando, não acreditando, inclusive com pensamentos negativos, isso aí vai impedir tremendamente o resultado, né? E, obviamente, o paciente pode não ter os resultados que você deseja. Então, e outra, você pode se sentir muito cansado depois. Feita essa parte introdutória, né? Logo depois que eu passei para você essa parte básica de justamente tomar os cuidados da intenção correta na hora de você estimular os pontos auriculares com os cristais radiantes, vamos à parte 3.
vou explicar para você sobre os cristais radiônicos. Então, para você aceitar isso como uma realidade, eu vou citar esse físico Richard Feynman, que é o pai da nanotecnologia, tá? Porque em 1959 ele já inventava algo que hoje já existe no mundo moderno, porque se não fosse a nanotecnologia, nós não teríamos esse computador, essa internet toda que nós estamos falando. Veja que em 1959 ele dizia que todas as palavras escritas na história da humanidade poderiam ser armazenadas em um cubo de 0,2 milímetros de aresta, desde que as palavras fossem escritas em átomos. Tá? As palavras fossem escritas em átomos. Tanto que no ano 2000, tá? Veja que 50 anos depois, praticamente, 40 anos depois, os cientistas dessa universidade americana materializaram esse conceito criando memórias em escala atômica, descobriram inclusive que as moléculas de DNA usam 32 átomos para armazenar cada uma das informações genéticas. Então, cito essa informação para você compreender que é justamente esse recurso, a radiônica, que nos permite energizar os cristais. Tanto que a energização dos cristais radiônicos é basicamente feita com máquinas que eu desenvolvi, e aqui eu cito duas máquinas, a máquina radiônica, Radion e Radion Plus, que são coisas que eu fiz para minhas pesquisas, não vendo esses equipamentos, não produzo esses equipamentos para venda. E através desses equipamentos eu consigo pegar justamente eu faço a meditação do Baguá. E na meditação do Baguá eu consigo colocar as informações dessa meditação, pego esses sentimentos que eu trouxe de equilíbrio da meditação de Baguá, calibro esses equipamentos e depois faço com que esses equipamentos introduzam nas moléculas, nos átomos, esses cristais, essas mini esferas de vidro, para que você consiga ter disponível neles o programa original que eles contêm. A forma melhor que existe para você constatar que os cristais contêm uma energia é utilizar-se da radiestesia. Tanto que, em termos de análise radiestésica dos cristais radiônicos, que é a forma mais segura para você observar a energia, eu já postei um vídeo instruindo vocês com mais detalhes sobre essas frequências. Aqui nós temos a régua de Bovis, em que nós temos aqui todas as frequências da natureza, mapeando o limite entre saúde e doença como sendo 6.500 ângulos, o ultravioleta como sendo 4.000, câncer em 4.800, o infravermelho começando de 6.200 a 10.000 ângulos, e a energia do cristal radiônico está vibrando justamente em 10.000 ângulos. Percebam que a energia do cristal radiônico, radiestesicamente, é uma energia terapêutica de extrema eficiência para produzir a saúde nas pessoas, visto que a doença acontece em frequências que estão abaixo da frequência de infravermelho, sendo que o câncer está em aproximadamente 4.800 ângulos. A título de curiosidade, para você se posicionar melhor, expandindo melhor sobre a frequência, a energia dos cristais radiônicos, esse mapa ele é mais alusivo para você perceber que acima do infravermelho nós temos as ondas de micro-ondas, abaixo do aspecto visível você entra no ultravioleta, raio-x, raio-gama, que são extremamente perniciosos. Perceba que muito acima também é ruim e muito abaixo também é ruim. Por isso que eu digo que a frequência de 10.000 ângulos dos cristais radiônicos é uma frequência terapêutica segura. Tanto que os efeitos constatados dos cristais radiônicos é isso. Observa essa cachorrinha de um amigo meu que estava cega há mais ou menos uns 7 meses e a simples colocação de cristais radiônicos ao redor do globo ocular devolveu a ela a visão em 24 horas. Aqui eu cito também esse relato de uma aluna de Belo Horizonte
que pegou uma paciente com uma úlcera, com dificuldade de cicatrização em tratamento há 2 anos, quando começou a se utilizar os cristais radiônicos, somando os cristais radiônicos na terapêutica, 1 mês após, já houve esse resultado muito mais satisfatório. Em resumo, são muitos experimentos, inclusive você pode encontrar esses experimentos no YouTube. Aqui tem um endereço para vocês. Esse é um experimento que eu fiz com carne de porco com água, que comecei em 2011, onde eu coloquei 2 pedaços de carne de porco em vidros, obviamente separados, embebidos em água, e observa que o vidro que continha o cristal radiônico, não houve a degeneração que houve na carne de porco sem o cristal radiônico. Você pode ver em mais detalhes acessando o YouTube nesse endereço. E após essa salada toda, depois de mostrar para você um pouquinho sobre o que o cristal radiônico tem, que obviamente tem um estímulo diferenciado para você trabalhar a nível de auriculoterapia, visto que ele tem um objetivo social, e é por isso que eu estou divulgando inclusive esse trabalho para você. Vamos à parte 4, que é a parte prática que vai lhe ensinar os pontos básicos da orelha para tratar os problemas emocionais. Então, você tem que aprender o básico, né? E esse básico já está disponibilizado, inclusive, em vários vídeos que estão na internet, resolvendo alguns problemas emocionais passo a passo. Depois eu passo o endereço para vocês. Explicando sobre as emoções e pulsões. Por que eu tenho que falar disso? Ora, você vai trabalhar problemas emocionais, então você tem que se posicionar. O ser humano pode ser classificado como um ser instintivo, emocional, com sentimentos, com razão e intuição. Isso são reflexos da nossa mente. O que seriam os instintos? Os instintos são as nossas emoções mais primárias. Um pouco acima dos instintos vêm as nossas emoções primárias e as emoções secundárias que a gente classifica como sentimentos. Depois vem o lado racional do ser humano e o nosso lado intuitivo, que é uma coisa mais sutil. Os instintos, as emoções, elas são hormonais, irracionais, elas nos movimentam. A razão, a intuição e os sentimentos já têm um lado trabalhado de maneira refinada pelo nosso cérebro. É uma coisa que se reflete mais no nosso córtex cerebral, é algo que está ligado à lógica, ao tempo e espaço. O que eu quero dizer é que quando uma pessoa está magoada, triste, com raiva, ela está praticamente com o seu lado lógico, racional desligado. Então ela está sofrendo por situações das quais ela não consegue se desligar, que são problemas, digamos, pulsionais. A gente fala que o ser humano, ele não tem instinto, ele tem pulsão, porque o instinto é algo que é típico do animal. O homem, por ser racional, então a gente divide as emoções, os instintos humanos, como sendo pulsões. Tá? Então, porque existe a interferência da razão. O nosso cérebro é dividido por 2 hemisférios. O hemisfério direito, que é criativo, o hemisfério esquerdo, que é racional. Não que seja exatamente isso, embora se saiba que os 2 estão misturados, mas uma forma de você entender é isso, que basicamente existe uma função criativa e uma função racional do nosso cérebro que está no nosso sistema cognitivo, que sabidamente começou-se a divulgar sobre o hemisfério esquerdo e direito em cima disso. Hoje se sabe que eles trabalham juntos. E o nosso sistema cognitivo é o que tem os conceitos do que é certo e justo. Então veja que o nosso sistema cognitivo, se fosse só isso na nossa mente, seria resolvido. Era só você ensinar a pessoa o que era certo e justo, estava tudo resolvido. O problema é que lá dentro do nosso cérebro existe um sistema límbico. E esse sistema límbico é que é o grande problema. Ele que nos interliga
com as nossas emoções primárias, com as nossas pulsões, com os nossos sentimentos animais, que podem catapultar a cognição, fazendo com que as pessoas se paralisem. Veja bem, na hora que vem uma emoção primária ou uma pulsão instintiva de defesa, tipo pânico, mágoa, choro, ansiedade, a nossa cognição acaba se desligando e as pessoas se paralisam de maneira abrupta e elas não conseguem se livrar disso, e é justamente aí que eu preciso ensinar você a trabalhar com a terapia dos cristais radiônicos para ajudar muitos dos casos. Porque se você utilizasse dessa técnica, você, através da terapia dos cristais, você vai fazer com que ele faça uma humanização das pulsões, fazendo com que a cognição dele volte ao controle emocional dos seus problemas. Os pontos utilizados para o tratamento, veja que você vai ter que utilizar nas duas orelhas. Aqui está a orelha esquerda e a orelha direita. Então você vai ter que colocar, você vai ter que memorizar os pontos de rim, porque nós temos 2 rins, você tem que usar o ponto do rim da orelha esquerda e da orelha direita. O ponto do fígado fica na orelha direita, porque o fígado fica do lado direito do corpo. O ponto do coração vai ligar justamente a apatia. O fígado, obviamente, trata da raiva, o rim do medo. E o ponto do baço para trabalhar as preocupações. Afora também o ponto do pulmão, que é a tristeza. Veja que nós temos 2 pulmões e o ponto do coração aqui do lado esquerdo vai trabalhar também o ponto do pulmão do lado esquerdo. Então, você colocando 3 cristais da orelha esquerda e 3 cristais da orelha direita, veja que é quase espelhado esses pontos. Esses são os pontos iniciais de tratamento. Tá? Depois, tem os pontos complementares para você utilizar, que é o ponto do ouvido, que você vai trabalhar o rim, o ponto do olho para complementar o fígado, o ponto da língua que trabalha o coração, e o ponto da boca para trabalhar o baço, e o ponto do nariz para trabalhar o pulmão. Bom, e aqui em cima, existem os pontos do sistema límbico. Então, revisando sobre o passo a passo do que vocês vão fazer, em termos de utilização daqueles pontos que eu mostrei para vocês, primeira coisa é localizar o problema emocional. Se é medo, raiva, tristeza, angústia, frustração, sei lá, o nome que dê. Localizado o problema, você tem que ter certeza que a pessoa quer se livrar dessa angústia, desse medo, dessa raiva. É muito importante que haja o desejo dele eliminar o problema. Se você não tiver essa certeza, é fracasso na certa. E aí você vai ter que testar os resultados no final da colocação dos cristais, usando como referência inicial de 0 a 10 para comparar no final. Então deixa eu revisar para você, deixa eu mostrar o passo a passo agora. Então a pessoa está lá com uma mágoa, você sabe que ela está com uma mágoa, você fala para ela, você quer se livrar? Quero. Então tá. Então pensa nessa raiva como estando no nível 10. Tá aí agora? Tá. Então aí você pega o cristal radiônico e vai lá, coloca no ponto do fígado para trabalhar as raivas, coloca no ponto do coração para eliminar a apatia, coloca o ponto do baço para eliminar as preocupações. Nessa hora pode ser que já dê até um alívio em alguma coisa, ele vai sentir, nossa, está dando uma molezinha, alguma coisa está acontecendo. Vai lá no ponto do pulmão para eliminar as tristezas, vai lá no ponto do rim para você eliminar os medos, e com sorte ele fala, nossa, o que você fez? Sumiu. Se não acontecer nada, ou acontecer muito pouco, porque dificilmente vocês vão conseguir resolver problemas muito sérios apenas com esses 6 pontos, então você vai colocar os pontos do sistema límbico, como eu mostrei aqui, esses pontos que estão marcando aqui na região do antitrago, tá? Você vai trabalhar o sistema límbico para pegar aquelas emoções que sabidamente vêm lá das raízes emocionais primárias que estão catapultando a cognição dele. Se você colocar esses 6 cristais nas 2 orelhas, não resolver ainda, você vai pegar e colocar mais alguma coisa, tá? Se esses cristais do sistema límbico não resolver, você coloca mais cristais aqui no lóbulo, tá?
Não se preocupe não, vai colocando mais cristais no lóbulo, que com certeza você vai conseguir minimizar esse problema. Sinal positivo do tratamento. Isso é muito importante. A orelha do paciente, a orelha da pessoa esquenta muito. Algumas falam, nossa, está pegando fogo a minha orelha. Outro sinal positivo do tratamento é justamente a pessoa dar aquele suspiro. Ela respira fundo e como que se aliviando daquela emoção que estava dentro dela. E a título de exemplos de aplicação em vídeo, para você verificar os resultados dessa aplicação e ver como é muito rápida, tem esses 5 endereços que você pode encontrar no YouTube. Tá? Bom, de posse de todas essas informações, qual é o material que você vai precisar para fazer essa terapia? A relação de material é essa, simples. Você vai ter que ter um estilete, uma placa para você colocar os cristais radiônicos, um micropore da cor da pele para você fixar os cristais na placa, tá? A cartela de cristal radiônico, ela vem com um saquinho de cristais, que é interessante você ter um vasilhame pequeno para você colocar esses cristais no local, lembrando sempre de deixar ele junto com o gráfico mãe, tá? Porque nessa placa você tem que deixar no verso dela o gráfico mãe adesivado nele, para que o gráfico mãe preserve a energia dos cristais. Se você entrar aqui nesse site cristalsradiônicos.com.br, você vai ver vídeos com instruções de como fazer, como montar essa placa. Tem todos os detalhes de como você manter o cristal radiônico sempre no pico do seu efeito. Tá? Eu volto a repetir. Então, essa relação do material é que você vai precisar para justamente fazer essa terapia. Onde você consegue comprar esse material? No site medicina.com.br, você tem aqui um link com os meus revendedores. Eu tenho vários revendedores no Brasil inteiro, onde você pode comprar tantos cristais radiônicos, pode comprar todo aquele material que eu mostrei lá atrás. Tá? Em resumo, e nesse site cristalsradiônicos.com.br, você tem um suporte de orientação básica para que você tenha os melhores resultados terapêuticos possíveis. E também nesse site Medicina, você encontra a bibliografia dos 3 livros que eu já publiquei, que inclusive tem alguns vídeos instruindo sobre um pouco do que você vai encontrar nesses livros, para uma leitura complementar, e se você se interessar em saber mais, obviamente está aí o material. E para você que chegou agora até o fim, está na hora de encerrar. E fica aqui o desafio. O desafio de fazer com que você tenha a coragem de colocar em prática isso que eu passei para vocês. Tem muita gente precisando. Eu sei disso. E eu tenho certeza que nesse universo da internet, se pelo menos umas 50 pessoas aprenderem isso por esse vídeo, essas técnicas que eu aprendi nesse vídeo, valeu todo o meu esforço em montar esse trabalho para vocês. Tá? Pode ter certeza disso. E aproveito para me despedir, lembrando de um pensamento muito antigo, atribuído talvez aos chineses, que diz que quando 2 pessoas se encontram e trocam apenas seus pães, elas trocam apenas as suas fomes. Mas quando 2 pessoas se encontram e trocam, além de pães, ideias, aí sim, essa é a grande diferença. Ambas caminham muito mais sábios. Muito obrigado a todos.